Há segredos que a própria luz do dia se recusa a tocar, verdades tão antigas que o tempo as transformou em meros ecos. Entre eles, reside o mais enigmático de todos, o Sol Negro. Não é uma estrela que se apaga, nem um buraco no firmamento, mas uma entidade, um conceito, uma força que pulsa nas profundezas do esquecimento. Ele não brilha com o calor que conhecemos, mas com uma escuridão que consome e revela. É a antítese e o complemento, o vazio que contém toda a plenitude, a sombra que projeta a mais pura das luzes. Sua existência é um paradoxo, um enigma tecido nas fibras do universo antes mesmo que as primeiras estrelas acendessem. Dizem que sua origem se perde em eras imemoriais, quando o cosmos ainda era um caos informe e as leis da realidade não haviam sido escritas. Ele é o coração pulsante de um tempo que nunca foi, a memória de um futuro que jamais virá. Um sussurro primordial que ecoa através das eras, chamando aqueles que ousam ouvir. Sua lenda não é contada em livros abertos, mas em pergaminhos selados, em runas esquecidas, gravadas em pedras sob a terra. É um conhecimento proibido, guardado por guardiões invisíveis, protegido por véus de mistério que poucos conseguem transpor. O Sol Negro não é um corpo celeste, mas uma consciência, uma vontade que se manifesta em símbolos e presságios. Ele é a fonte de um poder que transcende a compreensão humana, capaz de moldar a realidade e desvendar os segredos mais profundos da existência. Sua essência é a da transformação, da alquimia da alma. Ele representa o lado oculto de tudo, a sombra que acompanha a luz, o inconsciente coletivo que molda nossos sonhos e medos. É o ponto de convergência entre o material e o espiritual, o visível e o invisível, o conhecido e o inominável. Uma força que reside dentro de cada um, esperando ser despertada. Sua energia não é de calor, mas de frio. Um frio que congela a alma e a purifica, despojando-a de todas as ilusões. É um processo doloroso, mas necessário para aqueles que buscam a verdadeira iluminação. A escuridão do Sol Negro não é ausência, mas uma presença densa, carregada de potencial. Ele é o espelho que reflete a verdade mais sombria sobre nós mesmos, os medos que escondemos, os desejos que reprimimos. Mas também é a chave para a libertação, para a transcendência das limitações humanas. Um caminho perigoso, mas que promete a verdadeira liberdade. Ao longo da história, muitos foram atraídos pelo chamado silencioso do Sol Negro. Reis e magos, filósofos e alquimistas, todos buscando o poder, o conhecimento ou a imortalidade que ele prometia. Mas poucos compreenderam a verdadeira natureza de sua busca. Eles se aventuraram em templos esquecidos, decifraram hieróglifos proibidos, sacrificaram tudo em nome de uma verdade que mal podiam conceber. Alguns encontraram a loucura, outros a morte e alguns poucos a transformação. Mas a um custo que poucos estariam dispostos a pagar. Houve aqueles que tentaram aprisionar sua energia, usá-la para fins egoístas, para dominar o mundo ou alcançar a glória pessoal. Mas o Sol Negro não pode ser contido nem manipulado. Ele é uma força primordial que se dobra apenas àqueles que se dobram a ele, que se entregam completamente à sua escuridão. Suas histórias são contadas em sussurros, em lendas que se misturam com o folclore e a superstição. Os nomes dos que o buscaram são esquecidos, mas suas jornadas permanecem como advertências, como faróis sombrios para aqueles que ousam seguir seus passos. Aproximar-se do Sol Negro é como olhar para o abismo, sabendo que o abismo também olha para você. A revelação que ele oferece não é para os fracos de coração, nem para aqueles que se apegam às suas ilusões. É uma verdade nua e crua, que desintegra tudo o que se conhece. Aqueles que ousam perscrutar sua essência são confrontados
com a própria sombra, com os aspectos mais sombrios de sua alma. É um processo de desconstrução, onde o ego se dissolve e as máscaras caem. Uma jornada para o interior, onde a luz e a escuridão se fundem. O preço da revelação é a perda da inocência, a quebra das certezas, a aceitação de que a realidade é muito mais complexa e aterrorizante do que se imaginava. É um caminho sem volta, onde a antiga identidade se desfaz para dar lugar a algo novo, algo que transcende a compreensão humana. Muitos se perderam nesse caminho, incapazes de suportar o peso da verdade. Suas mentes se estilhaçaram, suas almas se fragmentaram, tornando-se meros ecos do que um dia foram. O sol negro não perdoa a fraqueza, nem a hesitação. O sol negro não se manifesta diretamente, mas através de símbolos, de arquétipos que permeiam o inconsciente coletivo. Ele é o olho que tudo vê, a espiral que se aprofunda, o círculo que não tem começo nem fim. Cada um desses símbolos é uma chave para desvendar seus mistérios. Ele se esconde por trás de véus, de camadas de ilusão que protegem a humanidade de sua verdade avassaladora. Esses véus são as crenças, os medos, as convenções sociais que nos impedem de ver além do óbvio. Romper esses véus é o primeiro passo para a verdadeira compreensão. Em sonhos, ele se revela como uma sombra imponente, uma presença que evoca tanto terror quanto fascínio. Em visões, ele surge como um portal para outras dimensões, um caminho para o desconhecido. Em rituais antigos, ele é invocado através de cânticos e sacrifícios, buscando sua bênção ou sua maldição. Sua presença é sentida em lugares esquecidos, em ruínas antigas, em florestas densas, onde a luz do sol mal penetra. São locais onde o véu entre os mundos é mais tênue, onde a energia do sol negro pulsa com mais intensidade. O sol negro não busca seguidores nem adoração. Sua existência é autossuficiente, sua influência é sutil, mas profunda. Ele é o motor oculto por trás de grandes transformações, o catalisador de mudanças que moldam o destino das civilizações. Seu legado não é escrito em monumentos, mas na própria tapeçaria da existência. Ele é a força que impulsiona a evolução, a escuridão que precede a luz, o caos que dá origem à ordem. Uma presença silenciosa, mas onipresente. Ele é a lembrança de que há mais no universo do que podemos ver, mais na vida do que podemos compreender. Uma força que nos convida a olhar para dentro, a confrontar nossas sombras e a descobrir o poder que reside em nossa própria escuridão. E assim, o sol negro continua a pulsar, invisível aos olhos, mas sentido pela alma. Um mistério eterno, um convite à transcendência, um lembrete de que a verdadeira luz pode ser encontrada nas profundezas da mais densa escuridão. A verdadeira jornada em direção ao sol negro não é externa, mas interna. Não se trata de encontrar um lugar físico ou um artefato antigo, mas de desvendar os mistérios que residem dentro de cada um. Ele é o centro oculto da nossa própria consciência. É o ponto onde a luz e a sombra se encontram, onde o consciente e o inconsciente se fundem. Despertar o sol negro interior é reconhecer e integrar todos os aspectos de si mesmo, os bons e os maus, os belos e os aterrorizantes. Esse despertar não é um evento único, mas um processo contínuo de autodescoberta e transformação. É uma jornada de coragem, onde se enfrenta os próprios demônios e se abraça à própria divindade. Uma alquimia da alma que transmuta o chumbo em ouro. Ao abraçar a escuridão do sol negro, não nos tornamos sombrios, mas completos.
A luz que emerge dessa integração é mais pura, mais verdadeira, pois foi forjada nas profundezas da alma. É a luz da sabedoria, da compaixão e da verdadeira liberdade. O sol negro nos ensina sobre a dança eterna da dualidade. Luz e sombra, vida e morte, criação e destruição. Ele não é bom nem mau, mas a força que transcende essas categorias, a unidade que contém todos os opostos. Ele nos lembra que a escuridão não é o inimigo, mas uma parte essencial do todo. Sem a sombra, a luz não teria significado. Sem o vazio, a plenitude não existiria. É na interação desses opostos que a vida se manifesta em sua plenitude. Compreender o sol negro é aceitar a impermanência de todas as coisas, a constante mudança que permeia o universo. É aprender a fluir com os ciclos da vida, a abraçar tanto os momentos de luz quanto os de escuridão. Essa aceitação traz uma paz profunda, uma serenidade que transcende as tribulações do mundo. É a paz de quem compreende que tudo faz parte de um grande e misterioso plano, onde cada sombra tem seu propósito e cada luz sua origem. No final, o sol negro não é uma resposta, mas uma pergunta. Uma pergunta que nos convida a ir além das palavras, além dos conceitos, para o silêncio da verdade. É no vazio que a verdadeira sabedoria se revela. Ele é o mistério que nunca será totalmente desvendado, a canção que nunca será totalmente ouvida. Sua essência é a do inefável, do que só pode ser sentido, mas nunca plenamente compreendido pela mente racional. E assim, a lenda do Sol Negro persiste, um eco distante de um tempo esquecido, um convite silencioso para aqueles que ousam olhar para dentro. Um lembrete de que os maiores segredos não estão lá fora, mas nas profundezas de nossa própria alma. Que o sussurro do Sol Negro continue a guiar aqueles que buscam a verdade, mesmo que essa verdade resida na mais profunda e misteriosa das escuridões. Pois é lá que a verdadeira luz, a luz que transcende todas as outras, aguarda para ser descoberta. Se inscreva no nosso canal Hora do Sono para mais vídeos como este. Há segredos que a própria luz do dia se recusa a tocar, verdades tão antigas que o tempo as transformou em meros ecos. Entre eles, reside o mais enigmático de todos, o Sol Negro. Não é uma estrela que se apaga, nem um buraco no firmamento, mas uma entidade, um conceito, uma força que pulsa nas profundezas do esquecimento. Ele não brilha com o calor que conhecemos, mas com uma escuridão que consome e revela. É a antítese e o complemento, o vazio que contém toda a plenitude, a sombra que projeta a mais pura das luzes. Sua existência é um paradoxo, um enigma tecido nas fibras do universo antes mesmo que as primeiras estrelas acendessem. Dizem que sua origem se perde em eras imemoriais, quando o cosmos ainda era um caos informe e as leis da realidade não haviam sido escritas. Ele é o coração pulsante de um tempo que nunca foi, a memória de um futuro que jamais virá. Um sussurro primordial que ecoa através das eras, chamando aqueles que ousam ouvir. Sua lenda não é contada em livros abertos, mas em pergaminhos selados, em runas esquecidas, gravadas em pedras sob a terra. É um conhecimento proibido, guardado por guardiões invisíveis, protegido por véus de mistério que poucos conseguem transpor. O Sol Negro não é um corpo celeste, mas uma consciência, uma vontade que se manifesta em símbolos e presságios. Ele é a fonte de um poder que transcende a compreensão humana, capaz de moldar a realidade e desvendar os segredos mais profundos da existência. Sua essência é a da transformação, da alquimia da alma. Ele representa o lado oculto de tudo, a sombra que acompanha a luz, o inconsciente coletivo que molda nossos sonhos e medos.
É o ponto de convergência entre o material e o espiritual, o visível e o invisível, o conhecido e o inominável. Uma força que reside dentro de cada um, esperando ser despertada. Sua energia não é de calor, mas de frio. Um frio que congela a alma e a purifica, despojando-a de todas as ilusões. É um processo doloroso, mas necessário para aqueles que buscam a verdadeira iluminação. A escuridão do Sol Negro não é ausência, mas uma presença densa, carregada de potencial. Ele é o espelho que reflete a verdade mais sombria sobre nós mesmos, os medos que escondemos, os desejos que reprimimos. Mas também é a chave para a libertação, para a transcendência das limitações humanas. Um caminho perigoso, mas que promete a verdadeira liberdade. Ao longo da história, muitos foram atraídos pelo chamado silencioso do Sol Negro. Reis e magos, filósofos e alquimistas, todos buscando o poder, o conhecimento ou a imortalidade que ele prometia. Mas poucos compreenderam a verdadeira natureza de sua busca. Eles se aventuraram em templos esquecidos, decifraram hieróglifos proibidos, sacrificaram tudo em nome de uma verdade que mal podiam conceber. Alguns encontraram a loucura, outros a morte e alguns poucos a transformação. Mas a um custo que poucos estariam dispostos a pagar. Houve aqueles que tentaram aprisionar sua energia, usá-la para fins egoístas, para dominar o mundo ou alcançar a glória pessoal. Mas o Sol Negro não pode ser contido nem manipulado. Ele é uma força primordial que se dobra apenas àqueles que se dobram a ele, que se entregam completamente à sua escuridão. Suas histórias são contadas em sussurros, em lendas que se misturam com o folclore e a superstição. Os nomes dos que o buscaram são esquecidos, mas suas jornadas permanecem como advertências, como faróis sombrios para aqueles que ousam seguir seus passos. Aproximar-se do Sol Negro é como olhar para o abismo, sabendo que o abismo também olha para você. A revelação que ele oferece não é para os fracos de coração, nem para aqueles que se apegam às suas ilusões. É uma verdade nua e crua, que desintegra tudo o que se conhece. Aqueles que ousam perscrutar sua essência são confrontados com a própria sombra, com os aspectos mais sombrios de sua alma. É um processo de desconstrução, onde o ego se dissolve e as máscaras caem. Uma jornada para o interior, onde a luz e a escuridão se fundem. O preço da revelação é a perda da inocência, a quebra das certezas, a aceitação de que a realidade é muito mais complexa e aterrorizante do que se imaginava. É um caminho sem volta, onde a antiga identidade se desfaz para dar lugar a algo novo, algo que transcende a compreensão humana. Muitos se perderam nesse caminho, incapazes de suportar o peso da verdade. Suas mentes se estilhaçaram, suas almas se fragmentaram, tornando-se meros ecos do que um dia foram. O Sol Negro não perdoa a fraqueza, nem a hesitação. O Sol Negro não se manifesta diretamente, mas através de símbolos, de arquétipos que permeiam o inconsciente coletivo. Ele é o olho que tudo vê, a espiral que se aprofunda, o círculo que não tem começo nem fim. Cada um desses símbolos é uma chave para desvendar seus mistérios. Ele se esconde por trás de véus, de camadas de ilusão que protegem a humanidade de sua verdade avassaladora. Esses véus são as crenças, os medos, as convenções sociais que nos impedem de ver além do óbvio. Romper esses véus é o primeiro passo para a verdadeira compreensão. Em sonhos, ele se revela como uma sombra imponente, uma presença que evoca tanto terror quanto fascínio. Em visões, ele surge como um portal para outras dimensões, um caminho para o desconhecido.
Em rituais antigos, ele é invocado através de cânticos e sacrifícios, buscando sua bênção ou sua maldição. Sua presença é sentida em lugares esquecidos, em ruínas antigas, em florestas densas, onde a luz do sol mal penetra. São locais onde o véu entre os mundos é mais tênue, onde a energia do sol negro pulsa com mais intensidade. O sol negro não busca seguidores nem adoração. Sua existência é autossuficiente, sua influência é sutil, mas profunda. Ele é o motor oculto por trás de grandes transformações, o catalisador de mudanças que moldam o destino das civilizações. Seu legado não é escrito em monumentos, mas na própria tapeçaria da existência. Ele é a força que impulsiona a evolução, a escuridão que precede a luz, o caos que dá origem à ordem. Uma presença silenciosa, mas onipresente. Ele é a lembrança de que há mais no universo do que podemos ver, mais na vida do que podemos compreender. Uma força que nos convida a olhar para dentro, a confrontar nossas sombras e a descobrir o poder que reside em nossa própria escuridão. E assim, o sol negro continua a pulsar, invisível aos olhos, mas sentido pela alma. Um mistério eterno, um convite à transcendência, um lembrete de que a verdadeira luz pode ser encontrada nas profundezas da mais densa escuridão. A verdadeira jornada em direção ao sol negro não é externa, mas interna. Não se trata de encontrar um lugar físico ou um artefato antigo, mas de desvendar os mistérios que residem dentro de cada um. Ele é o centro oculto da nossa própria consciência. É o ponto onde a luz e a sombra se encontram, onde o consciente e o inconsciente se fundem. Despertar o sol negro interior é reconhecer e integrar todos os aspectos de si mesmo, os bons e os maus, os belos e os aterrorizantes. Esse despertar não é um evento único, mas um processo contínuo de autodescoberta e transformação. É uma jornada de coragem, onde se enfrenta os próprios demônios e se abraça à própria divindade. Uma alquimia da alma que transmuta o chumbo em ouro. Ao abraçar a escuridão do sol negro, não nos tornamos sombrios, mas completos. A luz que emerge dessa integração é mais pura, mais verdadeira, pois foi forjada nas profundezas da alma. É a luz da sabedoria, da compaixão e da verdadeira liberdade. O sol negro nos ensina sobre a dança eterna da dualidade. Luz e sombra, vida e morte, criação e destruição. Ele não é bom nem mau, mas a força que transcende essas categorias, a unidade que contém todos os opostos. Ele nos lembra que a escuridão não é o inimigo, mas uma parte essencial do todo. Sem a sombra, a luz não teria significado. Sem o vazio, a plenitude não existiria. É na interação desses opostos que a vida se manifesta em sua plenitude. Compreender o sol negro é aceitar a impermanência de todas as coisas, a constante mudança que permeia o universo. É aprender a fluir com os ciclos da vida, a abraçar tanto os momentos de luz quanto os de escuridão. Essa aceitação traz uma paz profunda, uma serenidade que transcende as tribulações do mundo. É a paz de quem compreende que tudo faz parte de um grande e misterioso plano, onde cada sombra tem seu propósito e cada luz sua origem. No final, o sol negro não é uma resposta, mas uma pergunta. Uma pergunta que nos convida a ir além das palavras, além dos conceitos, para o silêncio da verdade. É no vazio que a verdadeira sabedoria se revela. Ele é o mistério que nunca será totalmente desvendado, a canção que nunca será totalmente ouvida. Sua essência é a do inefável, do que só pode ser sentido,
mas nunca plenamente compreendido pela mente racional. E assim, a lenda do Sol Negro persiste, um eco distante de um tempo esquecido, um convite silencioso para aqueles que ousam olhar para dentro. Um lembrete de que os maiores segredos não estão lá fora, mas nas profundezas de nossa própria alma. Que o sussurro do Sol Negro continue a guiar aqueles que buscam a verdade, mesmo que essa verdade resida na mais profunda e misteriosa das escuridões. Pois é lá que a verdadeira luz, a luz que transcende todas as outras, aguarda para ser descoberta. Se inscreva no nosso canal Hora do Sono para mais vídeos como este.